Bora. Falando sobre como Hotline Miami, não sei ler aquilo, é uma obra-prima. Não é uma obra-prima. É ok. YouTube, eu tenho aproximadamente 3 horas de conteúdo sobre Hotline Miami neste canal, e eu tô aqui pra aumentar esse tempo. Eu fiz uma análise dos dois jogos, porém Hotline Miami é uma franquia que não expandiu sua história e seu universo através de materiais suplementares. Gente, que eu ia falar isso quando eu assisti. Não tá pegando minha orelhinha. Quando eu assisti John Wick, eu fui no cinema assistir o último, né? E tem uma cena... É spoiler? Ah, gente, se você acha que é spoiler, tapa seus ouvidos aí. E você que tá no YouTube também. Tem uma parte do filme... Mas isso não é spoiler, não. É porque... Eu não sei, eu fiz o link na minha cabeça sozinha, que talvez não tenha nada a ver. Mas quem assistiu, dê a sua opinião. Tem uma parte do filme que é lá pro final. Que ele tá indo lá pra subir a tal da escada, pra chegar no tal do lugar, pra fazer o tal do negócio, pra dar o tal do encerramento. Então, quando ele entra naquela casa lá, a câmera começa a filmar de cima. Gente, é igualzinho Hotline Miami. Gente, o cara se inspirou, não tem como. É a mesma coisa. A cena, ela é vista de cima. Enquanto isso, John Wick tá indo e matando todo mundo. E aí tem uma música frenética. E cada sala que ele entra tem uma cor diferente, meio neon, assim. Então uma hora tá verde, outra hora tá rosa, outra hora tá sei lá o quê. Então, tipo... Essa hora, eu no cinema, eu olhei assim, eu pensei, gente... Hotline Miami! Ah, não, se não teve inspiração, sim. Eu me recuso a achar que não teve inspiração, porque lembrou muito essas partezinhas do jogo, assim, onde o cara tá indo e matando geral e blá, blá, blá. É isso, vocês assistiram John Wick, o último? Eu tô louca? Não sei. Além dos jogos, temos alguns crossovers com outros jogos indies, como, por exemplo, Dead Cells e Payday e tudo mais. E também, ao comprar a edição de luxo do segundo jogo, você recebe uma série de quadrinhos prequel, conectando certos pontos do primeiro jogo com o do segundo, e apresentando alguns personagens. Eu falei brevemente delas, elas são legais, só que elas não são bem canônicas, e tudo que precisa saber dos personagens tá no jogo mesmo, então tá tudo bem. A maior parte da mídia de Hotline Miami que existe por aí, mídia que não são jogos, são coisa de fãs, e tem algumas coisas muito boas de fãs, inclusive. Inclusive, o Twitter oficial de Hotline Miami compartilha alguma dessas criações de fãs, o que é muito legal. Existe, entretanto, um material suplementar oficial de Hotline Miami. Seu nome é Hotline Miami Wildlife, e ele é um quadrinho com 8 edições. É uma história fechada e finalizada, e eu estou aqui para explicá-la e, mais importante, criticá-la. Então, nos meus vídeos eu bati muito na tecla de que Hotline Miami 1 e 2 são obras-primas e perfeitos, maravilhosos, minha história favorita de todos os tempos. Wildlife, não. É uma história... Gente, vocês estão me ouvindo se o microfone ficar nessa distância? Algum de vocês putos podem me responder? Por favor? Fácil de entender dessa vez não tô nem mentindo, é realmente fácil de entender o que tá acontecendo. Direto ao ponto, simples, beleza. Então, nesse vídeo aqui, o que eu vou mais fazer mesmo é criticar ela. Eu achei, tipo, aceitável. É legal, é divertido, tá ok, mas... Então vamos terminar esse rolê inteiro de eu falando de Hotline Miami nesse canal com chave de pedra. Antes de eu explicar a história e falar do quadrinho em si, 3 coisinhas aqui. Em primeiro lugar, essa é uma história que depende muito que você tenha conhecimento sobre Hotline Miami em geral. Então eu recomendo que ou vocês assistam meus vídeos, porque eu explico bem, ou joguem jogos. E depois assistam meus vídeos, porque eu quero dinheiro. Segundo lugar, quando eu estava fazendo meu vídeo sobre Hotline Miami 2, eu comentei que nunca é deixado claro se a explosão de 85 foi causada pelos russos ou não. Era provável que fosse o caso, mas não tinha nenhuma confirmação direta. E aí alguém nos comentários falou que Wildlife confirma que foram os russos. E que Wildlife é canon. É o seguinte, tem muitas coisinhas nesse quadrinho que contradizem os jogos ou lidam com certas coisas da lore de Hotline de uma maneira diferente dos jogos. De uma maneira que eu quase consigo dizer isso aqui não é canon não, porque não deveria funcionar assim. Como puta nerdola que eu sou de Hotline Miami, eu só olho pra algumas cenas com uma cara de não é isso. Vamos chegar a algumas das contradições quando eu falar do quadrinho em si, mas em geral, eu diria que esse quadrinho não é canônico, e se algum desenvolvedor falar é canônico, então ele funciona de uma maneira muito diferente dos jogos e causa algumas contradições na história. Não
contradições, é só... é estranho, a gente vai chegar lá depois. Então a bomba, pra mim, continua sem ter uma explicação de origem canônica plausível. Por mais provavelmente ter essa da União Soviética mesmo, é o que faz sentido. Em terceiro lugar, eu consegui não censurar o meu vídeo de Hotline Miami, por causa do estilo gráfico do jogo. Eu vou ter que fazer isso aqui, então... esse vídeo vai tá cheio de blur, tá? Não tem muita escolha, Hotline Miami é violento. Enfim, vamos começar a história de Hotline Miami Wildlife e entrar neste universo mais uma vez, talvez pela última. Começamos com um fast forward pro dia... Não é canônico e a igreja não faz nada sobre isso! O Papa Francisco não faz nada! Que absurdo. Tá na geladeira. 6 de junho de 1989. Isso é bem no meio do primeiro jogo, e estamos vendo este único membro da máfia russa tentando escapar de uma casa grande. Em geral, uma base da máfia russa. Ele não consegue, ele logo é morto por um dos mascarados. Nosso protagonista, no caso, seu nome é Chris. Foi Chris que causou essa chacina inteira, matando dezenas de membros da máfia russa. De maneira similar aos personagens dos jogos, claro. Chris, então, anda até um sofá, senta, acende um cigarro e alguém aponta uma arma contra sua cabeça, falando, não se mova. E essa pessoa era uma criança. E aí cortamos pro dia 1 de março de 89. Isso é um mês antes dos eventos do primeiro jogo. E a gente vai voltar pra sendo o garoto lá pra frente só. Então, vamos com calma. Vemos Chris jogando fliperama com seu amigo Blake. Importante apontar que tem um fliperama na garagem do Chris, o que é irado, mas enfim. Eles têm uma conversa casual e amigável sobre jogos, basicamente. E os fliperamas ali no fundo são referências a jogos antigos, com exceção deste daqui, que é só Downwell mesmo. Tipo, um jogo que existe, jogo indie meio recente. Recente igual a 2016, mas tudo bem. Isso é porque Downwell foi distribuído pela Devolver, que é a distribuidora de Hotline Miami, então eles têm os direitos, então conseguiram botar Downwell como um jogo no fliperama do arcade, do negócio de Hotline Miami. Wildlife, é isso. Então, Chris recebe uma ligação. Uma ligação de uma organização agradecendo ele pela doação que ele fez. O legal desse quadrinho, comparado com os jogos, é que ele é bem focado em diálogo, então a gente vê a resposta da pessoa no telefone sempre. Então o Chris está tipo, que dinheiro não doeu? Ah, não, sim, os cheques, verdade, desculpa. A pessoa no telefone então fala, já que você demonstrou grande apoio a outras organizações patriotas, achamos que você talvez possa nos ajudar de uma maneira mais prática, mais significativa. Perguntando então se o Chris ama o país dele. E o Chris fala meio confuso, sim, mas... E outra pessoa no telefone fala, manteremos contato. Ok, primeira questão importante desse quadrinho em relação aos jogos. Vocês a esse ponto já têm PhD em Hotline Miami, então vocês já perceberam que isso foi uma ligação da 50 Blessings. Entretanto, ela foi muito diferente do que estamos acostumados. Nós já vimos Jacket e Jake recebendo a primeira ligação deles. Pra Jake, é apenas uma gravação. A ligação não entra em contato com ele direto, só fala pra ele ir pra algum lugar e o Jake meio que chega à conclusão de que tem que matar a pessoa. Pro Jacket, existe uma ameaça velada na ligação, e a explicação mais direta do que tá acontecendo, do que ele tem que fazer, está em um pacote que ele recebe. Nesse caso aqui, só falam pro Chris, ei, você quer se juntar? O que vai bastante contra o que o Canon já falou sobre a 50 Blessing. Aceitarias? Você vai ali, mata uma galera... Toma segunda-feira normal. Bora? Que é, eles ameaçam. Eles ameaçaram o Richter por não ter interesse em se juntar a eles. Eles queimaram o carro do Richter e ameaçaram sua mãe. Essa primeira mensagem, dando uma ideia mais ou menos do que ele deveria fazer, não bate com a maneira como 50 Blessings funcionava até então. Quando eu li pela primeira vez, eu achava, talvez não seja a 50 Blessings, talvez seja alguma outra organização, ou sei lá, não é a 50 Blessings. Ele fala pro Blake desse rolê inteiro dele estar doando dinheiro pra organizações patriotas, e o Blake tá tipo, cara, por quê? Compra mais maconha, qual foi? Chris fala que é melhor doar dinheiro pra esses caras do que só deixar dinheiro no banco, porque vai que os russos pegam o dinheiro do banco, né? Meu Deus do céu, esse quadrinho não é sutil, mas tá tudo bem, né? Blake fala de novo com os russos, isso engatilha o Chris e faz ele dar um rant meio longo. Sim, Blake, de novo, você realmente acha que não estamos em perigo? Em 5 anos estaremos vivendo em uma ditadura comunista. Escuta o que eu tô dizendo. Estados Unidos da Rússia Ocidental... Ai, meu Deus. O fantasma do comunismo atacou o Hotline Miami. Ai, muito bom. Você realmente acha que não estamos em perigo? Em 5 anos estaremos vivendo em uma ditadura comunista. Escuta o que eu tô dizendo. Estados Unidos da Rússia Ocidental... Ai, meu Deus do céu. Essa cena é incrível, gente, assim existe de verdade, tá ligado? Aí a parte importante é, o Blake fala, isso é um pouquinho drama.
Um ano, lá, um ano, barulho de fogos, um grande evento, pessoas aplaudindo. Um ano sendo uma delícia cremosa! E o churrascão do Lailão nem aconteceu ainda, mas vem aí! Ai, esse trem tá me machucando hoje. Um ano sendo meu marido. Um ano, Marco. O tempo voa quando a gente passa raiva. Olha o emote novo que eu botei gigantesco na tela. Obrigada, Mark! Será que tem como fazer um emote pra quando o povo um GIF, sei lá o que é isso? Quando o povo se inscreve, Gabriel, ou segue, ou dá sub? Ia ser legal. Veja isso pra mim, que eu vou escravizar o Made. Você chegou bem na hora do fantasma do comunismo. Você é comunista? Suspeito isso aí. Estados Unidos da... Não, como é? Estados Unidos do... sei lá o que, da Dramático? Rússia. E o Chris responde, fala isso minha família. E os dois ficam num silêncio desconfortável. Os dois jogam mais um pouco e cortamos pro dia 5 de março. Chris está na cama com uma moça cheirando cocaína. Eu não posso mostrar essa parte. E aí alguém bate na porta, os dois se desesperam, por motivos óbvios. Mas era só o carteiro entregando pra Chris um... Ô, Mark, por que você não elogiou meu cabelo? Eu pintei. De preto e vermelho, Flamengo. pacote que ele não pediu, na verdade. Aí o carteiro fala, não se preocupe, já foi pago, tá tudo bem. Aí o Chris só tá tipo, tá bom. Ele leva o pacote pra dentro da casa, abre e, surpresa, uma máscara de coelho e 2 metralhadoras. Eu vou dizer que este serviço de correio trabalha pra 50 Blessings, porque se esse não for o caso, como caralho você colocou esta arma aí dentro? Ninguém viu na inspeção, não? Tá meio pesado isso daqui, nossa. Detector de metal existe nas 80, hein, gente? É importante dar uma olhada no que tem na porra do pacote. Enfim, vou dizer que foi 50 Blessings, tá tudo bem. A moça, que aparentemente é namorada do Chris, pergunta quem é, quer saber o que tem no pacote e tudo mais. E o Chris é um bocado agressivo com ela. Eu estou pouco me fudendo se você está curiosa. Você deveria aprender a manter suas patas longe das minhas coisas, tá bom? E a mulher fica tipo, não, sim, ele é uma babaca, vou embora. Meio que termina com ele e vai embora. Cortamos pro dia 8 de março. Chris tá comendo pizza de boas em casa e aí o telefone toca. O Chris atende falando, aqui é o Chris. Olá, Chris, aqui é Mike, o encanador. Eu preciso que você conserte um cano. Você falou que você queria trabalho, né? Os donos perguntaram se você pode fazer isso amanhã à noite. Eles vão embora o dia inteiro, então qualquer hora depois das 9 pode ser. O Chris fica tentando cortar ele de tipo, que porra você tá falando? Que é isso? O que você tá falando? Escuta aqui. E a pessoa no telefone responde, não, escuta aquele você. Traga as ferramentas Jojo, né? e uniforme que eu te dei e vá para... Aqui está o endereço e tal. Amanhã à noite. Segure suas perguntas. Você vai receber suas respostas lá. Novamente é 50 Blessings e novamente nós... Tô brincando, gente. Eu sei que é Berserk, tá? Vemos a 50 Blessings funcionando de uma maneira bem diferente de como funcionam os jogos. Começou com os códigos normais, e aí logo depois é tipo, não, vai pra aquele lugar, você tem perguntas, cala a boca, vai naquele lugar e tal. Não parece muito coisa de encanador não, hein? Tá saindo um pouquinho da sua história. A ideia dos códigos é pra despistar, são literalmente códigos militares. Eu vou chegar na parte militar daqui a pouquinho. A 50 Blessings redirecionava ligações também pra realmente não chegar nela. É tipo a empresa mais precavida do mundo. As ameaças são veladas ou fora do telefone. E nesse caso aqui, né? Não, eles revelaram um pouquinho demais. Chris, depois da ligação, fica inquieto, levanta e vai pra uma boate chamada The Pit. Tem uma fase em Hotline Miami 2 chamada Into the Pit, que é quando você vai no esgoto, mas acho que tem nada relacionado não. Lá ele encontra o barman, Wilson, amigo dele, e eles só batem um papinho com algumas ocasionais xenofobizadas contra russos aqui e ali. Ele enche a cara até o que parece ser madrugada, seu amigo Vinny aparece, os dois vão até a casa de Chris e Chris dorme. Essa cena toda meio que foi feita pra mostrar o quão tenso o Chris está. Pulamos pro dia seguinte, o dia 9 de março. Chris passa o dia inteiro andando de um lado para o outro na sua casa, fumando, tenso, muito tenso, até chegar 8 horas da noite, quando ele pega uma bolsa e sai de casa. No caso, ele dá uma fungada numa cocaína e sai de casa. Ele vai até o endereço que a 50 Blessings falou pra ele, coloca a máscara de coelho, achando a situação inteira ridícula, leva sua malinha até a porta e é dado umas boas-vindas um pouco agressiva por um membro da máfia russa. E aqui acaba o capítulo 1. Capítulo 2 acontece logo em seguida
seguida. Chris tá saindo correndo de um bando de gangster. Nenhum deles acerta, porque ok, beleza, tranquilo. Inclusive esse aqui tá com uma camisa vermelha, ele tá quebrando o uniforme, pô. Chris se esgueira entre os carros pra conseguir escapar dos tiros e pega suas próprias armas, atirando de volta. E ninguém consegue se acertar durante um bom tempo, até Chris conseguir, porque ele é o protagonista. Resumindo, ele consegue matar os três usando o cérebro, distraindo os russos e usando momentos oportunos pra matá-los. Ele levou apenas um tiro de raspão, então ele caminha até seu carro e dá pra ver no rosto dele a adrenalina que isso causou. Voltamos então pro dia 10 de março, ou seja, um dia depois. Ele tá de boas fumando maconha com seus amigos Vinny e Blake. E é uma noite calma e tranquila. Eu vou pular muito desses diálogos meio irrelevantes, só que tem muito diálogo dos personagens sendo pessoas. Esse é um desses casos. O ponto é mostrar que Chris está bem, ele tá tranquilo. Vinny até depois vai falar com ele, perguntando como é que ele tá, porque alguns dias antes ele tava meio tenso, e ele parecia estar tendo problema com pessoas, alguém no telefone, alguma coisa do tipo. E o Chris fala, não, foi resolvido, tá tudo bem, eles não eram tão ruins assim, não. E aí ele diz, faz um tempo que eu não me sinto tão bem assim. E aí, temos um flashback. Voltamos pra Massachusetts, em 1986. O dia 3 de abril, especificamente. Ei, olha só. Chris tá jogando basquete na faculdade, jogando conversa fora, provocando seus colegas. Até que alguém sai pra quadra onde eles estão e fala, merda, Chris, tu é de São Francisco, né? Sou, mas... todo mundo entra agora! É terrível, os russos... E aí Chris vê, em uma notícia na televisão, a cidade de São Francisco explodindo, como acontece em Hotline Miami 2. Vemos o Beard morrendo por causa dessa explosão. Chris era naturalmente de São Francisco, que volta pro início dessa HQ, quando Blake diz que ele está exagerando e ele responde, fala isso pra minha família. A família inteira de Chris morreu na explosão. Temos esses painéis aqui se aproximando do rosto de Chris chocado, e na página seguinte temos Chris, agora usando a máscara de coelho, com seu rosto se afastando cada vez mais enquanto ele mata um russo. Ele só mata todo mundo nesse estabelecimento da máfia russa e vai embora. Fim do capítulo 2. Falando desses dois capítulos, eu reclamei que a 50 Blessings não funciona 100% igual os jogos. Eu ri do fato de que parece um pouco um filme de ação meio genérico, onde o protagonista é imune a balas. Mas no fim das contas, eu tenho que dizer, isso foi bom, pô. Ótima apresentação, ótimo início. Essa HQ faz uma coisa muito, muito melhor que os jogos, que é dar motivação pro personagem. Na verdade, trabalhar os personagens. Pode crer. O personagem mais bem feito e mais bem escrito dos jogos, eu já argumentei antes, que é o Richter. E grande parte disso é que o Richter é só um cara normal. A gente foca bem mais nele sendo um cara normal do que nele saindo por aí matando pessoas. A gente só vê que ele tá numa situação bosta, então a gente foca nisso. Aqui nós entendemos a motivação do Chris, entendemos o ódio dele pelos russos, vemos ele incerto se ele realmente vai se juntar à questão da 50 Blessings. Não acredito que eu ri disso. Este pessoal da Rússia morre tudo muito fácil aí. Esse povo todo, Moscou. Entendeu? Pega na minúcia. E vemos em um painel só, mas um painel muito efetivo, a adrenalina que causar violência traz pra ele. Ele tá preso nisso agora. Não só porque você não pode sair do rolê da... Dar um soquinho na cara de alguém, cair pra uma briga, dar uma... no bucho de alguém. Pelo amor de Deus, divertido demais. Vocês nunca fizeram isso? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Ele só não sabe disso ainda, mas também porque a sensação de causar violência é como uma droga. Ele quer cada vez mais, ele quer essa sensação de novo. E foi uma ótima jogada fazer com que ele use drogas o tempo todo nessas duas edições. Era uma pessoa que aparentemente se vicia com facilidade. Ele já está viciado. Eu pulei muitas conversas normais e aleatórias que ele tem com os amigos, mas elas servem pra mostrar. Ele é só um cara. É bem feito, eu gosto desse início. Esse início é muito bom. Agora, uma outra coisa que eu vou dar uma leve reclamada aqui, pra eu parar de reclamar do fato de que isso não é igual ao jogo, é que pela backstory temos uma ideia em geral de que o Chris não é militar. A 50 Blessings geralmente chama militares. Geralmente é a frase mais importante aqui, portanto não tem nada de muito errado pelo Chris estar ali. Só que o primeiro combate do Chris foi pura sorte. Ele saiu correndo feito um maníaco e acertou alguns tiros de sorte e conseguiu ser esperto o suficiente. Essa parte aqui foi bem feia. Pensa, você tá na sua casa, assim, caso ele nunca tenha encostado numa arma e dado um tiro, né? Mas pensa, você tá bem lá, de boas, vivendo sua vida. Aí alguém vira pra você e fala assim, vai ali e mata uma galera. Aí você fala, tá bom. Aí você vai lá e mata uma galera. Mas tipo assim, qual o backstage? Você já matou uma galera antes? Ou eu me perdi? Eu me perdi? Não sei.
pra matar o último cara. Os próximos combates a partir daqui, não, ele é um deus. Ele funciona que nem qualquer personagem Hotline Miami. Mas Chris parecia ter sido só um civil antes. Então, como exatamente ele consegue fazer essas porra? Isso é um probleminha nos jogos também, em particular com Evan. Ele não parece ter experiência militar, porém ele consegue entrar no lugar e incapacitar um exército inteiro da máfia russa. Mas acho que é porque os combates no quadrinho são tão cinematográficos que eu só fico olhando com uma cara de como é que você consegue fazer isso, Chris. E fica ainda pior porque eu acho que os próximos personagens que aparecem, com exceção de um, também não são veteranos militares. Verdade. Se você joga joguinhos de carro, você é um piloto de fuga. Se você joga joguinhos de cozinha, você é um Masterchef. E se você joga tiros de... Quê? E se você joga jogos de tiros, você é um sniper profissional. Disse tudo. Segundo a Record. E o Lula também, que ele falou um negócio assim... Ai, meu pai amado. E nossos avós. Nossos avós talvez pensem assim também. A galera só sabe chacinar russo o poder do sim, eu acho. Não é grande coisa. Eu seria muito hipócrita se eu desse muita atenção pra isso, não desse atenção nenhuma pras coisas irreais dos jogos. Tipo, o coronel totalmente bêbado matando um puma e arrancando o crânio dele. Então vamos só continuar. Até porque é aqui que eu acho que o quadrinho meio que cai um bocado. Vamos lá. A terceira edição, que eu vou chamar ainda assim de capítulo 3, tem uma capa muito caralhuda. Seremos apresentados a um personagem novo e eu acho que esse é meu design favorito dos mascarados. E o nome do capítulo não é capítulo 3, é intermissão número 1, diferente. Porque o quadrinho vai fazer uma coisa parecida com Hotline Miami 2 e mudar o foco da história. Parar de lidar com o Chris um pouquinho e lidar com um novo personagem. Esse novo personagem se chama Mike, dono de uma lojinha de conveniência. E no dia 10 de fevereiro de 89, ele é visitado por uns mafiosos russos, que estão ameaçando ele pra ter dinheiro de proteção, certo? Normal, beleza, tranquilo. Ele é ameaçado com uma faca e ele fala, chame uma ambulância, mas não pra mim. Ele pega uma pistola que tava escondida e dá um tiro nos dois mafiosos. No dia 12 de fevereiro, seu amigo Garrett aparece e mostra que ele virou capa de jornal. Eles dão uma leve racistada contra russos também, né? Ai, não pode escrever no jornal que matar russo é bom pro país, porque senão vem esses esquerdais falando, isso é racista. Eu acho esses comentários um pouquinho muito, tipo, na cara, mas... Um pouquinho? Gente, o que tá acontecendo? Vai ter um plot twist ou é isso mesmo? Gente, do nada. E a mãe Rússia fica como? Mas é engraçado. Eu achei escrito de uma forma engraçada. Mas eu vou dizer que esse quadrinho vilaniza bastante russos. Bem mais que os jogos. Enfim, o Mike fica tipo 3 páginas inteiras reclamando de russos. E o Garrett fala, bom, pelo menos esses russos agora sabem que não podem mexer com você. E o Mike tá tipo, é isso aí. E a gente corta pro dia 17 de fevereiro e o mercadinho do Mike pegou fogo. No caso, tacaram fogo. Obviamente foi a máfia russa. E no dia 6 de março, ou talvez um pouco antes, Mike é chamado pela 50 Blessings, começa a usar uma máscara de corvo e começa a matar russos. No dia seguinte, dia 7 de março, descobrimos que ele agora está trabalhando em uma lanchonetezinha. Seus colegas de trabalho estão tipo, cara, como é que você consegue? Você falou de toda a tragédia que aconteceu com você e todos aqueles problemas. E ainda assim você parece bem, você tá tranquilo aqui, servindo os clientes com um sorriso no rosto. Como é que você consegue? Ah, eu tenho tentado melhorar espiritualmente, sabe? Até yoga. Yoga tem ajudado bastante, me deixando bem relaxado. Ele só se vê como um otimista hoje em dia, pelo menos é o que ele diz pra elas. Temos depois uma ceninha dele levando o esporro de alguns clientes que estão totalmente errados. Eu te falei pra não botar maionese. Não, não falou. Você falou que eu tô errado? Ah, não, desculpe, senhor. Tudo bem, vou levar pra cozinha. E depois disso, cortamos pra ele matando mais russos. Ele está usando a violência como terapia. Uma forma dele não surtar, essencialmente. Ele tá realmente lidando com estresse, mas a forma dele lidar é canalizá-lo nessas saídas noturnas que a 50 Blessings leva a ele. Para! Então é isso! Eu não vou pronunciar o que eu pensei, não, mas deixa pra lá. Somos só contadores. Sim. Russos. Ele vai matar os dois. E rouba o dinheiro deles também, agora tem grana. E ele vai usar esse dinheiro pra reconstruir a loja dele. Tudo na vida do Mike parece estar indo muito bem. Entrar nesse ramo de matar russos, receber as ligações da 50 Blessings, tudo isso melhorou a vida dele por completo. Ele agora é uma pessoa mais estável mentalmente e ele tá conseguindo consertar todos os problemas da vida dele. E agora cortamos pro dia 3 de abril de 89. Caraca, esse quadrinho adora esse dia, hein? Mike limpa um lugar com vários membros da máfia russa
tenta. É um pouco mais difícil que normal, mas ele consegue sucesso até que o chefe daquele lugar aparece junto com o capanga. Ele fala, caramba, você fez uma bagunça aqui mesmo, hein? Você é bom. Você achou mesmo que poderia me matar na minha casa? Seu merdinha de respeitoso. Tá olhando em volta por quê? O que você tá procurando? Uma forma de sair daqui? Não tem nenhuma. Alexei, atire nele. E Alexei, o membro da máfia russa junto com o chefe, atira no chefe. Dá um tiro na cabeça do próprio chefe. E o Mike tá tipo, oi? Esse homem chamado Alexei fez isso como um ato de lealdade, porque ele vira pra Mike e fala, eu quero me juntar a vocês. Alexei sempre teve o desejo de ir pros Estados Unidos. E quando eventualmente chamaram ele pra um trabalho, ele aceitou e veio pra Miami. Porém, ele não sabia que esse trabalho era aquilo. Máfia. Ele não era assim quando ele saiu da Rússia, porém ele meio que se acostumou. Só que ele queria abandonar essa vida, ele realmente queria, mas ele sabia que nunca iam permitir. Aí ele pensou em ir embora, ir pra bem longe. Porém, eles precisam pagar pelo que fizeram com Alexei. Eu admiro que vocês defendem o seu país dessa merda inteira de gangster. Eu quero limpar com vocês, eu quero ajudar. E o Mike tá tipo... O Mike explica, ok, tem dois problemas. Em primeiro lugar, você não escolhe fazer isso. Tipo, eles te ligam e você meio que vai. Outra coisa, o Mike fala, eles só me notaram porque eu tava no jornal uma vez. Ok, tá bom, beleza. A Fifty Blessings só decidiu que esse cara que apareceu no jornal, na verdade, é, tipo, totalmente apto pra matar russos. Tá bom. Mas é porque ele deve ter algum sentimento patriótico ou anti-russos. É verdade, não é como se estivesse acontecendo, tipo, protestos pra isso. Não é como se xenofobia tivesse virado um bagulho comum no universo de Hotline Miami, depois do evento de São Francisco, nada do tipo. Não, é só parte da lore mesmo. Enfim, ele fala, em segundo lugar, você é russo, caralho. Eles nunca iam deixar você entrar e te dar um tiro assim que você tentasse qualquer coisa. Você é um cara legal, mas você entendeu? Não dá pra entrar nessa situação inteira. Aí o Alexei fala, na verdade, eu acho que tem uma forma. E ele dá um tiro na cabeça do Mike e Mike morre. Ele pega a máscara do Mike, pega a carteira de motorista dele e fala, nova casa, novo carro, novo nome americano e, mais importante, novo trabalho. Legal. Eu só espero que ele não tenha uma esposa. Essa parte foi boa. Essa parte foi boa. O cara tava lá conversando com um russo lá e tal, trocando uma ideia, pá. E ele poderia ter matado o russo se ele fosse minimamente inteligente. Na hora que o russo falou, eu quero me pá na testa dele, porque, porra, pelo amor de Deus, olha onde você tá. Mas não, ele ficou lá. E aí o russo foi lá, e agora o russo é ele. Porque ele mesmo tá morto, mas agora ele é ele. Essa parte foi boa. Esposa. E nisso acabamos o capítulo 3. Ok, beleza, então, beleza, tá bom, beleza, vamos lá, vamos lá. Em primeiro lugar, o Alexei meio que foi importado da Rússia pra virar gangster. Os Estados Unidos tinha muito esse problema, tanto nos anos 80 quanto pelas próximas algumas décadas, de imigrantes chegaram no país e por não ter nenhum emprego ali, virarem pra uma vida de crime, entrarem em crime organizado e tudo mais. Mas o motivo pelo qual isso acontece é pelo que eu falei, é uma falta de oportunidade. O Alexei queria ir pros Estados Unidos e a forma que ele conseguiu fazer isso foi se juntando ao crime organizado russo em Miami. Só que ele não sabia que esse era o trabalho quando ele saiu da Rússia. O que significa que a máfia russa tá, tipo, com falta de pessoal, então eles estão importando literalmente russos da Rússia pra servirem na máfia russa nos Estados Unidos. E o Alexei falou que ele não tinha experiência com esse tipo de coisa no país dele. Esse tipo de coisa... Aí você tá lá tomando seu café da manhã, lendo os classificados no jornal. Aí você tá passando... Aí, lá no finalzinho, uma notinha assim. Contrata-se. Seja você um pseudo-russo também. Junte-se à minha máfia. Aí tem um número embaixo. Fale com John. É isso. Eu levo em consideração também, sei lá, matar gente. A máfia russa tá importando randoms pra ajudar ali. Segundo ponto, e esse vem por sabermos muito pouco da história do Alexei. Como é que ele sabe que os mascarados são parte de uma organização? Tipo, ok, pensa um pouquinho comigo. Nos jogos tem esse cara chamado Pavel, que interroga todos os mascarados que ele conseguir. Ele interroga e mata Jake, eventualmente. Depois, ele explica pra Evan tudo o que ele sabe. E o que ele sabe não é muita coisa. É só eles não eram vigilantes, mas eu não sei o que eles eram. Eles eram muito organizados pra serem vigilantes, mas não dá pra saber o que eles eram. E também, quando o Evan pergunta o que eles queriam com a máfia russa, o cara basicamente fala, eu não sei, porra. E aí vem o Alexei aqui e tá basicamente, sim, você, mascarado, daquele grupo de mascarados, que são pessoas ultranacionalistas, patriotas, tentando matar russos. Quero me juntar a vocês porque vocês matam russos e eu quero matar russos. É tudo que vocês fazem, porque você é uma organização toda perfeitinha, toda bem feita. E ele descobriu isso no dia 3 de abril. A gente vê os mascarados começando a ser mortos pouco depois, tipo a partir de maio e junho e tal. É quando a máfia russa tá tipo, ok, vamos descobrir o que é
esse problema. Da maneira que tava antes, parecia que era não desorganizado, mas era um problema tão pequeno que não dava nem pra saber o que tava acontecendo ali. Mas não, o Alexei só meio que descobriu tudo mesmo. E o gênio do Mike também foi lá e falou pra ele. Esse é o terceiro ponto. Mike comprovou que ele tem um total de 4 neurônios funcionando. Gente, um pequeno furo de roteiro. Pelo amor de Deus, vocês vão implicar com isso? É uma coisinha boba, uma coisinha à toa. Eu, hein? Simultaneamente. Você quer fazer parte da nossa organização super secreta e tudo mais? Deixa eu explicar como é que ela funciona por completo pra você, seu completo estranho. Seu completo estranho que eu deveria estar matando agora, afinal, né? Porque é o que eu faço. Além disso, você não vai poder entrar. Por mais que você tenha uma arma apontada na minha cara, já que você é russo, sabe? Então eu vou rir da sua cara disso, porque eu não consigo me segurar. Dica pra vida pra vocês, meus queridos. Se alguém estiver com uma arma apontada na sua cara, não ria da cara da pessoa. Gente, dica pra vida. Não deixe uma pessoa apontar uma arma na sua cara. Como? Não faço ideia. Geralmente não dá muito certo, não. Se o Mike fosse um tiquinho mais inteligente, ele poderia só ter enganado ele. Tipo, não, sim, tudo bem, vou apresentar eles aqui, me ajuda a levantar. Já que você já fez esse pactozinho de paz entre nós dois, tá tudo bem, vamos lá pro meu carro. E aí, enquanto eu estiver indo pro carro, o Mike só dá um tiro nele e ele morre. Não é tão difícil pensar em fazer isso, meu querido. Só que um pouco mais prática. O que o Alexei acha que ele vai fazer, cara? Tá, ele roubou a vida do Mike, basicamente. Roubou a carteira de motorista, então ele tem acesso aos documentos do Mike. Não sei se ele percebeu, mas ele não tem o rosto do Mike. Então, enfim, não sei. Eu vou dizer que eu não sei, mas na minha cabeça, pessoalmente, o seu endereço não está mostrando na sua carteira de motorista, né? Como é que ele vai saber o endereço do Mike? Talvez lista telefônica, mas ele também não sabe o número do telefone. Enfim, digamos que ele consegue saber onde fica a casa do Mike, vai até lá, porque ele tem que ir pra lá, porque ele tem que atender o telefone, já que esse é parte do ponto. A preocupação dele é se ele tem uma esposa. Se ele tiver, é triste, ele não queria ter que matar a esposa, mas seria necessário. Tá bom, meu querido gangster, você deve saber que esse não é bem o maior problema. O cara tá morto, como é que você acha que você vai assumir a vida dele, cara? Você pode dormir na casa dele, mas ele deve ter amigos. A gente sabe que ele tem, você deveria saber que ele tem. Se tivesse uma esposa, se você matasse ela, as pessoas iam sentir falta da esposa. Então essas pessoas têm vida. Você é um gangster, meu querido, você não pode só fazer isso. Vamos lá, o Mike tinha amigos, o Mike tinha emprego, o Mike provavelmente pagava o aluguel. Mesmo que não pagasse, tem outras contas que ele teria que pagar. Seguro do carro, seguro de vida. Os vizinhos iam ver que quem tá saindo da casa do Mike não era o Mike. Você é um gangster, meu querido. Você sabe que sumir com pessoas não é tão fácil assim. Especialmente quando você quer, sei lá, dormir na cama deles depois. Não dá pra fazer isso. E eu conheço vocês, então eu sei que alguém aqui nos comentários vai falar: na verdade, nos anos 70, 60, 50, 40, não sei, lá nos Estados Unidos tinha esse cara que fez exatamente essa mesma coisa e deu certo. Então, esse argumento está inválido, Daniel. Vocês entendem a pouca probabilidade. Não, mesmo que uma coisa dessas tenha dado certo, vamos supor, né, que alguém roubou a identidade de outra... Não identidade, a carteira, mas a identidade de uma outra pessoa, não foi tipo assim, agora eu sou você. Não, né, porra? Provavelmente teve todo um plano ali, blá, 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 até a pessoa conseguir, de fato, roubar a identidade de outra pessoa. E realmente existem casos, assim, de pessoas que estavam vivendo uma vida de pessoas que já morreram. Mas não é tipo, oi, agora eu sou você. E é isso. Realmente. Disso dá certo, né? Porém, é uma história, então vai dar certo. Casos reais não ajudam em nada na credibilidade disso daqui. Foi um plot device muito mal escrito e muito mal feito. Meu Deus do céu. Enfim, essa reviravolta fez eu perder, sabe, 80 pontos de QI. Vamos pro capítulo 4 logo, antes que eu pule de um prédio. Capítulo 4, na verdade se chama capítulo 3, porque essa coisa anterior foi só uma intermissãozinha, mas vou chamar de capítulo 4 ainda assim, foda-se. Começa no dia 10 de janeiro de 89, com o Chris jogando Downwell, na máquina de fliperama que fica do lado de Monkey Pong. E ele tá conversando com a namorada dele, que no caso é diferente da outra que tinha aparecido antes. Ou no caso, ela tá conversando com ele não tá ouvindo nada. Isso dá pra uma discussão, onde ela fala que ele é bem distante, e parece que não escuta ela direito. E é claramente porque ele tá com trauma. Trauma de São Francisco e trauma dos russos. A situação das bombas e a morte, tudo que ele conhecia, fez com que ele criasse esse ódio contra russos, mas junto disso, uma depressão, de certa forma. Ele fala que tem dias que ele mal consegue sair da cama, sair pra ir, fazer amigos, começar a namorar, tudo isso é ele tentando melhorar, mas ele não consegue deixar isso pra trás. A namorada fala: nem tudo é sobre os russos, Chris. E o Chris responde com um textão: tudo é sobre os russos mesmo, porque eles fizeram ser sobre eles. Quando eles explodiram São Francisco, tiraram
tiraram tudo do Chris. Vida, família, amigos, nada da infância dele existe mais, é culpa dos russos. Então sim, tudo é sobre os russos. E aí pulamos pro dia 2 de maio de 89. Chris está com sua roupa de coelho e ele encontra um homem usando uma máscara de corvo, que no caso é o Alexei, não é o Mike. Chris fala: agora eu entendi o que eles quiseram dizer com você não vai estar sozinho. 50 Blessing chamou os dois para a mesma missão. E ninguém em um mês questionou o fato do Alexei ter tomado a vida do Mike, mas foda-se, eu acho. Enfim, no próprio quadrinho falam que é estranho terem chamado os dois para a mesma missão, mas considerando qual é a missão faz sentido, porque tem muita gente. Esse deve ser o capítulo que eu menos vou mostrar a cena de ação que acontece daqui a pouquinho. E o motivo é o seguinte: o Chris fala, enfim, pronto pra festa? E o Alexei responde: péssima piada, mas parece apropriado. Então vemos que os russos alugaram um parque de diversões para fazer uma festa infantil. Os dois se posicionam e começam a atirar em todo mundo, incluindo nas crianças. Na verdade, como vamos descobrir daqui a pouco, só o Alexei atira nas crianças, só que os dois estão usando metralhadoras, então eu acho difícil Chris não ter acertado ninguém. Mas por motivo de plot, vamos falar que ele magicamente errou as crianças, assim como todo mundo sempre magicamente erra ele. Obviamente eu não vou mostrar essa cena, né? Chris fala: a gente falou sem crianças, seu maluco! E o Alexei fala: ah, eu não tava mirando nele não, mas é que ele tava muito perto do pai. É uma pena. E o Chris tá tipo: como assim uma pena, filha da puta? Seu psicopata, você matou uma criança. Em primeiro lugar, só uma criança levou tiro. Aparentemente eles têm... Então, pera. Então tem uma... Como que fala? Uma noção, uma consciência, uma... Eu não sei, a palavra tá na ponta da língua. Mas eu esqueci. Entre eles, tipo, mate qualquer um, contando que não seja uma criança? Ética. Uma ética assassina. Ah, entendi. Tem mira perfeita. Em segundo lugar, se você não quiser matar crianças, você não sobe no topo de um prédio e atira embaixo com metralhadoras. Essa é a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. Em terceiro lugar, não, matar a criança é errado, mas matar os pais dela na frente das crianças pra que eles fiquem traumatizados, não, aí tudo bem. Não mate a criança, mate o pai dela. Gente. Chris, mais cedo nesse capítulo a gente viu que você está traumatizado até agora por causa dos russos. Você está fazendo literalmente a mesma coisa e você nunca vai ter um momento de reflexão de tipo, não, verdade, né? O ponto de Hotline é o ciclo da violência. Quando uma história focada em diálogo nos personagens, eu espero que os personagens percebam esse ciclo da violência. Só que, não, o Chris nunca para pra perceber, é só que matar a criança é errado, então ele não quer matar a criança. É isso, eu acho. Enfim, os russos encontram onde eles estão, combate contra eles, só que os mascarados vencem no final, salvando um ao outro em alguns momentos. Alexei fala: ei, obrigado por salvar minha vida. E o Chris fala: eu só não queria que você falasse com eles, senão nos torna amigos. Cada um entra em seu carro e vai embora. Sabe uma coisa que me deixa muito puto? O Alexei nunca mais vai aparecer nesse quadrinho. Tá vendo ele aqui no carro? Ele entra no carro, ele vai embora e ele vai embora, ele não aparece mais. Qual foi o ponto desse homem, meu Deus do céu? Essa treta inteira serviu pra construir que o Chris tem um certo coração mole em relação a... Qual é a lógica de você desenvolver um personagem, você dá uma história pra ele, você bota ele pra fazer alguma coisa e depois você gostou dele? Problema seu. Não veremos mais. E aí a gente simplesmente não sabe mais o que aconteceu com a porra do homem. Descobriram ele? Mataram ele? Ele foi preso? Ele voltou pra Rússia? É igual a coruja do Gente! a crianças, como vamos ver daqui a pouco. Só que tem que ver a backstory do Alexei e a intermissão anterior e blá blá blá, meio que não serviu de nada não, mas tudo bem, né? Dia 17 de maio, Chris está com seus amigos. Na verdade, se fosse só pra mostrar que o cara tem um pouquinho de coração de manteiguinha, era só... Gente, podia ter cortado toda a parte do outro cara e só ter chamado uma pessoa qualquer dessa mesma companhia. E é isso, e foda-se, porque afinal de contas não importa, não vai aparecer mais mesmo. Aquela pessoa só tá ali pra cumprir aquela missão junto com o personagem principal do quadrinho, depois que se dane. Mas não, teve que fazer toda uma história de nada com nada.
É isso. Amigos no bar do Wilson. Vini tá meio pra baixo e ele fala: nossa, não consigo parar de pensar no massacre. Aconteceu algum massacre numa faculdade lá em Miami e 30 alunos foram mortos. Meu Deus do céu, são muita gente, na verdade. Eu acho que em questão de pessoas mortas, teria sido o maior massacre em colégio nos Estados Unidos naquela época. Tá todo mundo meio chocado com isso e o Blake fala: talvez tenha sido aqueles mascarados que têm aparecido às vezes. E aí o Chris fala: não parece ter sido eles, é diferente como eles funcionam. Eles vão pra algum lugar e matam todo mundo lá, parece bem igual ao que eles fazem. O Chris fala: são só russos, não faz sentido Olha eles irem isso. pra uma faculdade americana e matarem pessoas lá. E o Wilson, o barman, fala: não, eu concordo com o Chris nisso. Blake então fala uma coisa que mexe um bocado com o Chris. Talvez eles só tenham ficado sem russos, então agora estão indo atrás de americanos? Pensa sobre isso. Esses são assassinos malucos. O que você espera que eles façam depois que acabem com os russos? Só venham pra cá e bebam um pouquinho com a gente? Não, cara, essa galera tá sempre buscando um inimigo novo. E todo mundo fica em silêncio, um pouquinho reflexivo. Eu não acho que era necessário trazer uma porra de um massacre em colégio pra essa história, mas essa cena é legal. Porque traz um ponto importante de Hotline. Sim. Isso pode Deixa meu ter cabelo começado como um ódio que Chris tinha contra russos. Por isso que ele se juntou a 50 Blessings e por isso que ele começou a matar os russos. Entretanto, a esse ponto, não é isso. Ele tá tão dentro dessa adrenalina e se divertindo tanto com o que ele tá fazendo que o que acontece se eles acabarem com a máfia russa? Ele só vai parar? O cara que ele conheceu alguns dias antes, o com a máscara de corvo, ele pararia depois que acabasse com os russos? Não. Essa galera tá sempre atrás de inimigo novo. Eles estão viciados em violência, eles estão viciados em adrenalina, eles não vão parar só porque sim. Como o quadrinho já trouxe esse paralelo algumas vezes, é como uma droga. Então cortamos pro dia 6 de junho, que no caso é a cena que abriu nossa história inteira, certo? Chris está em um lugar, ele mata vários russos e então alguém aponta uma arma contra a sua cabeça. Uma criança. Por que você quer me matar? Você realmente tá perguntando isso? Eu moro aqui, eu conheci essas pessoas, todo mundo trabalhava com meu pai, você matou todo mundo. Meu pai provavelmente também estaria aqui se você não tivesse matado ele 2 semanas atrás. Isso é importante, mantenha isso em mente. O Chris até fala: como é que você sabe que fui eu? E o garoto fala: eu não sei, mas deve ter sido. Só que o garoto abaixa a arma. Ele não é um assassino, ele não quer realmente matar o Chris. Mesmo após tudo que o Chris fez. Isso é o Chris sendo confrontado com o que ele tá fazendo. Literalmente confrontado. O meu problema é que levou, tipo, mais de um mês pra ele ter essa reflexão. E Chris nunca parece ter um momento de essa criança perdeu a família por causa de minhas ações violentas. Ele só é literalmente, fisicamente confrontado pelo garoto e aí a história meio que segue, pois ele é coração mole com crianças. Nossa Senhora. É isso. Sendo que tava um pouquinho óbvio já quando ele matou a galera lá na festa, mas ainda assim ele não tem bem uma epifania nem nada do tipo. É mais um: tá, isso aconteceu. O nome dessa criança é Peter e por algum motivo ele começa a falar como se fosse um adulto e ele faz um longo exposition dump. Essa conversa é muito longa pra explicar a porra toda. Vamos lá. Peter tá sendo treinado pra ser um soldado da máfia russa daqui a alguns anos, assim como o pai dele era, e quem tá forçando ele a eventualmente virar isso é seu tio. O tio dele se chama Leonid Dobrov e é o chefão da máfia russa. De acordo com jogos, não é, mas foda-se, eu acho. E o tio deixou o pai morrer. E Peter também fala que o tio é tão ruim quanto os mascarados. O Chris fala: pra uma criança de tipo 11 anos de idade, por que você só não foi embora? Foi pra polícia ou sei lá? E a criança de 11 anos de idade dá uma resposta tipo muito compreensível. O tio deles tem amigos em todos os lugares, incluindo com a polícia, então não dá pra ir pra polícia. E na verdade o tio não deixa ele ir pra lugar nenhum a esse ponto. Ele tá preso naquela casa, mas agora todo mundo morreu. Importante dizer que o Chris não matou o pai dele. E o cara que o Alexei matou no capítulo anterior não era o tal do Leonid. E Peter fala: qual é? Me ajuda a fugir então, por favor. E aí acabamos o capítulo 4. Esse diálogo inteiro com o Peter e com o Chris é uma coisa que alguns escritores fazem que eu acho meio estúpido, que é ter um diálogo feito só pra acabar com qualquer possível furo de enredo que possa ter numa cena. Então os dois personagens questionam um pro outro, tipo: por que você não fez isso? Por causa disso. Mas isso aqui? Por causa disso daqui. É bom não ter furos, é legal, ótimo, beleza. Mas conversas assim são tão mecânicas porque elas existem por um motivo muito específico. E nem o outro tem naturalidade. E o pior disso é uma criança tendo essa conversa. O moleque parece muito mais maduro do que deveria ser. Adquirir maturidade não tem problema, beleza, mas só é estranho mesmo. Pra que botar uma criança na história se a criança não vai ser uma criança? Enfim, vamos lá pro capítulo 5, né? Outro interlúdio. Espero que estejam gostando da história do Chris, porque falta 4 capítulos, 2 deles são interlúdios, então só falta 2 capítulos pra história do Chris acabar. Quer dizer, intermissão, mas enfim. Essa daqui é interessante que ela começa no dia 22 de junho de 1969. E
Isso é bem no meio da guerra do Vietnã. Vemos esse soldado americano chamado Kurt conversando com seu companheiro, que pergunta, está pronto? E o Kurt responde, que porra de pergunta é essa? Depois de baterem boca um pouquinho, o homem entrega para Kurt um cantil, que tem um pouco de whisky dentro. Enquanto Kurt bebe, vemos que tem um facão no fogo. O braço de Kurt está todo fudido e infeccionado. Então seu parceiro pega o facão e corta fora o braço de Kurt. E aí, imediatamente, pulamos pro dia 24 de fevereiro de 89. Kurt agora é um alcoólatra, deprê, só um braço, frustrado que ocorreu a Guerra do Havaí e os Estados Unidos entrou em confronto direto com a União Soviética. Porém, não só ele não pôde participar por causa da falta de braço, como ela se encerrou um pouco rápido. No caso, por causa do São Francisco, e aí tivemos a coalição russo-americana. Isso aqui é ele bebendo? Ou ele tá jogando pro lado? Isso aqui tá mal desenhado, isso aqui, hein? Cessando todas as desavenças políticas entre Estados Unidos e União Soviética. Não as sociais, é claro. O povo americano continuava odiando russos. Tem essa fala aqui que eu adoro. Se a gente tivesse reagido assim em Pearl Harbor, eu estaria pensando em japonês agora. Eu não sei porquê. Eu vou ser sincero, eu gosto muito dos diálogos de fanático ultranacionalista que eles fazem nesse quadrinho, porque tem gente que realmente pensa e fala assim. Sem entrar no mérito de minhas posições políticas, eu acho bem ridículo e bem estúpido. É uma falta de compreensão da realidade que só é engraçada mesmo. E ver isso no quadrinho só é irado mesmo, é muito engraçado. Kurt então recebe uma ligação de seu irmão lá no bar. Você sabe exatamente que ligação é essa. Eles ligaram pro bar, falaram o nome dele. Ah, meu Deus do céu! Quando falaram o nome do Chris, o Chris que falou o primeiro nome. Então a pessoa do outro lado do telefone só meio que, né, continuou a conversa porque fazia sentido. Nesse caso, o Kurt só tava nesse bar aleatório e o barman falou, ei, Kurt, tô ligando pra você. A 50 Blessings falou o nome do Kurt e ligou pro estabelecimento em vez de uma casa. Seus burros, o ponto em geral é vocês não serem pegos. É por isso que vocês, tipo, transferem a ligação. Por isso que Phone Home tava nessa história. Na verdade, nesse quadrinho, eles querem ser pegos. Por isso que eles estão sendo completamente idiotas. Vocês que não entenderam. Mas eu entendi. Ai, cacete. Enfim, Kurt tá animado porque Eba, a ligação, atende e descobre que ele tem que limpar uns ratos na mansão. Nossa, que sutil. Kurt vai até onde ele tem que ir, fala que isso tudo é como se fosse brincadeira de criança, porque estar no exército é outra coisa. Eu não vou me estender muito na história do Kurt, vou até correr um pouquinho aqui. Ele bota a máscara, temos um flashback pra 88, onde ele encontra seu amigo Lester, que foi a pessoa que cortou seu braço durante a Guerra do Vietnã, e Lester chama ele pra 50 Blessings. Kurt é bem relutante de início, porque ele quer enfrentar os russos uma guerra, não um terrorismo ou trabalho policial. Isso não é uma revolução, isso não vai mudar nada. Mas no fim das contas ele ainda se aceita. Em particular, após ver alguns mafiosos russos chegando no lugar e fazendo bagunça e blá blá. É quase que a mesma coisa que todo mundo a esse ponto, né? Tá ficando repetitivo. Entretanto, ele pelo menos tem uma reflexão interessante. E foi assim que eu me juntei a 50 Blessings. Eu falei pra mim mesmo que eu estava fazendo isso pra proteger meus amigos. Quase como um serviço comunitário. Alguém tem que fazer, né? Mas, mentira. Gangues estavam aqui antes dos russos chegarem. Gente sendo morta por gangsters é normal e vai continuar aqui após os russos forem embora. A verdade é que eu queria matar esses escrotos. Não pelos Estados Unidos, não por justiça, nem pelos meus amigos, mas sim por diversão, por mim mesmo. Nossa, eu gosto que o Kurt é o bonito. aberto nessa situação. Justiça, nem pelos meus amigos, mas sim por Essa arte aqui tá bonita. diversão, por mim mesmo. Eu gosto que o Kurt é o aberto nessa situação inteira. Ele sabe por que ele tá aqui e ele continua aqui porque ele gosta daqui. E a arte dessa edição trata ele como uma fera mesmo. Um monstro. Porque ele realmente 100% aceitou que ele gosta disso, que ele precisa disso. Que não tem nenhum motivo realmente complexo de por que ele tá fazendo isso. Tanto que é por isso que eu pulei um pouquinho da história dele. Como ele mesmo diz, não importa, ele tá se divertindo. Ele é um homem depressivo e meio que no fim da vida dele, então é tudo que restou pra ele. E é tudo que ele gosta de fazer. E ele vai continuar fazendo isso. Ele literalmente fala isso no final do quadrinho, na verdade. Eu sou um homem de meia-idade alcoólatra, com só um braço e sem chance de ter uma família ou emprego. Eu realmente preciso de motivos pra fazer isso? Nada mal, bem legal. Infelizmente ele vai ser muito mal utilizado. Capítulo 6. No dia 10 de outubro de 86, Chris é chutado de sua faculdade. Ele, como a gente já sabe, não tá lidando bem com a questão de São Francisco, e com isso já levou diversas advertências por causa de seu comportamento não muito agradável.
saudável. Antes foi brigas ou bebidas, mas agora encontraram cocaína em seu quarto. Imagino que tenha sido aí que ele começou a usar drogas regularmente. E ele fala isso daqui. Você pode negar o quanto você quiser, mas isso ainda vai acontecer. Eu não vejo motivo de conseguir um diploma agora. Você realmente acha que seus alunos vão ter um futuro brilhante? Porque da forma que eu tô vendo, eles provavelmente só vão continuar trabalhando até algum dia enquanto eles estão sentados esperando o resultado de suas provas. Boom! Sim, isso foi uma referência ao fato de que em Hotline Miami 2 todo mundo morre. E aí Chris decide se mudar pra Miami. E a primeira pessoa que ele conhece em Miami é Blake, seu amigo até hoje em dia, que foi seu taxista naquele dia. Nessa conversa descobrimos que a família do Chris era rica, por isso que ele não precisa trabalhar. Só um detalhezinho importante dizer, tipo, ele realmente não faz nada durante o dia porque ele não precisa fazer nada. O filho da puta é herdeiro. Olha pra você ver, o filho da puta é herdeiro. Não. Durante o dia. Então pulamos pro dia 8 de junho de 1989 e Chris está contando exatamente isso que eu falei pra Peter. Chris ainda não decidiu como que ele vai tirar o Peter do país, porque esse é o plano, levar ele pra outro país, é o mais seguro. Por mais que, tipo, na cabeça do Chris, o único problema que ele tá tendo agora é com os russos, e a máfia russa tá presente em Miami. É só não ir pra Miami. Mas tá tudo bem, ele quer levar pra outro país. E o Peter pergunta, e aí, você só vai me levar pra outro país e me deixar lá? E o Chris basicamente fala, Peter e ele conversam sobre por que Chris não vai pra outro país, já que ele tem tanto medo dos russos destruírem os Estados Unidos. Pro Chris meio que não importa, ele acha que se um país tacar uma bomba no outro, todo mundo vai tacar bomba nos outros países, então nenhum lugar do mundo realmente é seguro, que é possivelmente o que aconteceu no final de Hotline 2, não vamos esquecer. E aí ele também fala, eu tenho uma missão aqui e agora. E Peter responde, matar a gente, né? Eu achava que isso ia ser tipo um momento de reflexão pro Chris e tudo mais, só que ele basicamente fala, não você, porque você é bom, você é do bem, você pode ser salvo. Não é que nem os outros russos que são terríveis e horrendos. Você pode ser uma boa pessoa ainda. E o Peter tá tipo, uau, Chris, você tem razão. Eu sou o único russo bonzinho nessa história inteira. A frase, você ainda pode ser salvo, dói a minha cabeça, porque às vezes parece que essa história não decidiu se acha as ações de Mascarado justificáveis ou não. Eu não sou burro. Gente, eu tenho total noção que o que o personagem acha é diferente do que a história tá dizendo, que é diferente do que o autor acha. Tanto que eu elogiei o capítulo anterior pelo fato do Kurt ser um psicopata que só se diverte matando e é isso. E ele tá ok com isso. Funciona para as ideias de Hotline, por mais que, né, eu discorde com ele por motivos óbvios, mas essa história do Chris e do Peter é meio confusa. Parece que o Chris tá desenvolvendo, mas só, tipo, mais ou menos. E o Peter só age como uma criança quando rola cenas assim. Porque crianças são burras. Eu tô ok com o Peter ser burro, mas ele só é às vezes. Enfim, Chris começa a mentir que Peter é primo dele pra não levantar suspeitas, em particular quando o Blake vai na casa dele jogar um pouquinho de videogame. E eles ficam ali conversando de boa, suave, legal, tranquilo. E alguém dá um tiro na porta, um bando de membros da máfia russa aparecem e o Chris imediatamente pega uma pistola que tava escondido numa gaveta e aponta pra cabeça do Peter. O Chris fala pro Blake ir pro quarto, já que os russos não vão deixar eles saírem pela porta da frente. Depois ele fala pro Peter ir pro quarto também. E aí ele usa as habilidades naturais dele de ser imune a levar bala, eu acho, e corre até o quarto enquanto os russos atiram nele. Falando nisso, o moleque tava aqui nesse painel, e aí chegando aqui ele começou a correr. Então, tipo, ele correu literalmente 30 centímetros, ou o Chris começou a correr pra dentro do quarto um pouco mais cedo, o que fez com que Peter tenha que correr também pra dentro do quarto, e com isso, os mafiosos começaram a atirar, enquanto o Peter ainda estava à vista. Enfim, Blake tá tipo, que porra tá acontecendo aqui, meu amigo? Sério, que porra é essa? O que você tá fazendo? Aí ele leva tiros nas costas que vieram da janela e morre. Blake está morto. Eu acho que os mafiosos não chegaram a pensar no fato de que talvez as balas dele se espalhassem e acertassem o Peter, que é o que eles não querem fazer. Chris mata todos os mafiosos, pega uma mala e fala pro Peter, vambora. Eles vão até um hotel na estrada e Chris pensa no que fazer. Afinal, Dobrov tá atrás deles, então eles têm que ser rápidos. Se Dobrov, que no caso é o tio do Peter, descobriu onde Chris vive, eles certamente vão descobrir onde estão agora. Então eles têm que pensar num plano muito rápido, sair dali o mais rápido possível. E aí cortamos pra Wilson, o dono do bar que a gente já visitou algumas vezes. Ele chega no trabalho dele e tem uma mensagem na caixa registradora. E é uma mensagem da 50 Blessings, falando pra exterminar um rato. Mensagem na caixa na caixa registradora? E é uma mensagem da 50 Blessings, falando pra exterminar um rato. E esse rato está no quarto de hotel onde está Chris e Peter. A 50 Blessings quer matar Chris por estar ajudando um russo. E Wilson, esse tempo todo, era um dos mascarados. E com isso acabamos esse capítulo. Por que diabos a 50 Blessings usou o nome dele? Eu não aguento mais isso. Como que vocês não foram descobridos? Por que
Oh, essa parte foi até interessantinha. Pena que é um roteiro meio mal construído e tal. As ideias, elas flutuam muito e não se conversam e tal. Mas um outro plot é até interessantinho. Diabos, a 50 Blessings usou o nome dele. Eu não aguento mais isso. Como que vocês não foram descobertos em, tipo, 35 segundos, meus queridos? Capítulo 7 é a terceira e última intermissão, dessa vez, de Wilson. No dia 4 de fevereiro de 89, Wilson e sua família são chamados na delegacia de polícia porque o seu filho, bem jovenzinho, deve ter uns 12 anos, foi testemunha de um assassinato que aconteceu na loja de sorvete. Os culpados provavelmente são a máfia russa, que surpresa, e seu filho vai ter que depor no tribunal. Afinal, como eu falei, ele é a única testemunha. Então cortamos pro dia 27 de julho de 1971, durante um movimento hippie nos Estados Unidos. Wilson era um hippie e um veterano da guerra do Vietnã treta com eles um pouco. Ah, vocês jovens querem paz? Então eu perdi minhas pernas lá por nenhum motivo? É isso, hein? Vocês são antipatriotas. E o Wilson faz um discurso inteiro de: nós estamos protestando para cessar a máquina de guerra, porque vocês morrem e são feridos só para deixar pessoas ricas ainda mais ricas. Estamos tentando deixar tudo melhor para todo mundo, incluindo você. E o cara caga, ele basicamente manda um sutil vai tomar no seu cu. Voltamos pra noite do dia onde o filho do Wilson viu aquela situação inteira. O Wilson tá cuidando do seu bar e alguém fala: pô, a gente tem que escutar mesmo essa porra desse hip hop a noite inteira? E o Wilson responde de uma forma muito agressiva. E é dito que isso não é normal, é uma atitude estranha pra ele. Ele tá tenso, obviamente, após o seu filho passar pelo que ele passou. Falando nisso, você tá falando com o Chris, provavelmente, acabei de perceber. E o Chris, entre aspas, até fala: eu sei que isso não ajuda muito, mas geralmente não pegam esses caras, então seu filho nem vai ter que depor, provavelmente. E por mais que o Wilson concorde, ele tá muito puto. Tipo, ele não aceita que isso só tenha acontecido. É o bairro dele, a família dele, e esses russos mexendo com isso. Inclusive, isso meio que contextualiza um pouquinho a xenofobia que o Wilson mostrava no início desse quadrinho, enquanto conversava com o Chris lá no capítulo 1 mesmo. E o Chris fala: olha, se você tá com tanta raiva dos russos, eu acho que eu consigo te ajudar aqui com uma coisinha. E entrega pra ele um papel da 50 Blessings, falando que ele doou dinheiro pra eles algumas vezes, e que são uma organização patriótica e tudo mais. Wilson liga pra eles, e aí eventualmente eles ligam pra Wilson, ele vira um desmascarado. Ele tem que explicar pra sua esposa por que ele voltou pra casa machucado no primeiro dia que ele seguiu o que a 50 Blessings pediu, mas dá pra ver que ele gostou muito, que talvez seja algo bem regular. E ele promete pra esposa que sempre vai mantê-los protegidos. Vai todo mundo ficar bem. É claro, a esposa não sabe da questão das máscaras, mas Wilson só promete protegê-los. No dia 11 de maio, 2 meses depois de Wilson começar as aventurazinhas dele, Vinny chega no bar e fala: pô, cara, esse negócio de mascarados e tal é meio bizarro, né, não? E o Wilson tá tipo: não me preocuparia com eles não, acho eles suaves. A conversa eventualmente leva pro passado do Wilson, onde ele explica pra Vinny que ele era um pacifista, só que essas visões dele mudaram com o tempo. Ele não deixou de ser anti-guerra, mas ele deixou de ser anti-violência, porque violência às vezes é necessário. Violência é como um diálogo. Você pode conversar com alguém até essa pessoa parar de fazer o que você não quer que ela faça. E aí, se ela permanecer, você enche, estoura a galera de porrada. É isso, gente. Violência gera compreensão. Já falei isso aqui. Aquelas, né? Tô brincando. Porém, algumas pessoas só entendem a língua da violência. Portanto, tem que conversar com essa pessoa na língua violência, que ela a resposta entenda. é sim. Wilson também gosta de violência, como todo mundo nessa franquia inteira, é claro. Ele sente a adrenalina de fazer o que tá todo mundo fazendo. Porém, cada personagem usa um raciocínio diferente pra isso. E o de Wilson é realmente isso que eu disse. A máfia russa é uma ameaça pra ele e pra sua família. Eles não vão parar. Portanto, ele vai matar parte da máfia russa com a ajuda da 50 Blessings, que vai lhe dar lugares pra ir, pra que assim todo mundo fique seguro. É como se ele estivesse tentando esconder pra si próprio que ele é uma pessoa boa, usando uma justificativa que faz sentido, né? E aí cortamos pro dia 13 de maio, onde vemos 2 membros da máfia russa conversando. Um deles fala: pô, quer ir pra tomar cerveja depois disso daqui? O outro fala: não, eu tô ocupado, não posso. Tem que encontrar meu filho, porque tem um tempo que eu não vejo ele. Aqui, olha ele aqui. Aí mostra a foto do filho, os dois conversam sobre o garoto, falando que ele sofre bullying na escola por ser russo, porém ele é um ótimo garoto, ele é muito legal, ele é bonzinho,
paizinho bem bonito, tem bastante futuro, e esse cara realmente é só um pai preocupado. E aí, no meio dessa conversa, os dois escutam um barulho de tiro. Wilson invadiu o lugar. Ele mata todos os membros da máfia russa que estão ali, e por fim, mata o pai do garoto. É revelado em algumas páginas, então vou revelar logo aqui. Esse cara era pai do Peter. Lembra que o Peter falou que um mascarado matou o pai dele? Então, foi o Wilson, criando uma dicotomia bem interessante que dessa vez é totalmente intencional, em particular nas últimas páginas do capítulo. Metade da página é uma sequência de painéis mostrando todos os corpos que o Wilson deixou no caminho, e a outra metade é o Wilson indo pra casa e indo interagir com sua família. Wilson não consegue ver a violência que segue em círculos, nem o que ele próprio acabou causando. Deixou um garoto órfão, e agora Chris está no meio de uma situação bem complicada por causa disso, e com isso, Wilson foi chamado para matar Chris, tudo por culpa de Wilson. Isso tudo foi muito bem feito, na verdade. Esse quadrinho me irrita às vezes, mesmo. Porque, tipo, ele tem alguns capítulos muito bons e alguns muito bosta. E se... Gente, realmente, ó, esse quadrinho, ele é muito... Ai, não sei, parece que o cara tinha uma ideia boa, mas não soube executar muito bem, porque tem umas coisas que, meu Deus do céu. Mas o que é bom é bom. O que é bom é bom. E isso aqui foi muito bom. A forma como o caminho... Porque é interessante porque o cara tem um bar que o outro cara vai lá pra beber, então eles são amigos, e agora um foi contratado pra matar o outro por causa de um garoto que o outro matou o pai, agora tá lá, e a Rússia... E o Putin não faz nada... Se você acha que essa história tá seguindo de uma maneira um pouco estranha, no sentido de o próximo capítulo é o último, mas não parece, então o final é ruim. Então vamos lá pro capítulo 8. Capítulo 8 começa com Chris monologando de uma maneira um pouquinho... Eu passei minha vida inteira tentando descobrir o que fazer. Qual era meu propósito na vida? Eu achei que eu tinha descoberto, mas eu estava errado. Aí depois ele diz, fiz merda, vou morrer. Aí ele se droga, sai do banheiro e fala pro Peter, tô pronto. E o Peter pergunta, pronto pra quê, cacete? Aí ele fala, tá bom, vamos esperar aqui um pouquinho. O capítulo começou ótimo, eu sei, vamos lá. Enquanto eles falam que eles vão esperar um pouquinho pra ver se tá seguro, pra eles poderem fugir, quem que aparece? Wilson e Kurt. Chris imediatamente percebe que eles não estão ali pra ajudar, e os dois, enquanto isso, estão conversando sobre si próprios, de tipo, nossa, ligaram pra gente matar um dos nossos? Cacete, puta que pariu, que bizarro e tal. No caso, o Wilson tá assim, o Kurt tá tipo, eu não ligo. Chris e Peter conseguem enganar os dois e fugir pelo banheiro. Eles roubam o carro do Wilson. Wilson e Kurt pegam o carro do Kurt e começam uma perseguição pela cidade de Miami. Uma perseguição que tá acontecendo de manhãzinha. Furries seguindo furries. Pensa, você tá aqui no seu carro de manhãzinha, assim, indo pro trabalho, puto da vida, segunda-feira, e você olha pro lado, um coelho. Você olha pro outro, um leão. E você é otaku. Você sabe o que tá acontecendo. Eles são furries. E vai escalonar um bocado. Então vamos lá que isso vai ser estranho. Eles destroem uma parte da cidade e causam o maior caos. Eles não atropelam ninguém, mas eles quase atropelam uma galera umas 4 ou 5 vezes durante a perseguição. O que chama muito a atenção, mas nada acontece com isso. Mas é tão nada acontece que... Então, Kurt em algum momento vai pegar algo no carro. O que ele vai pegar? O que ele tá pegando, hein? Que porra é essa? Ah, não, claro, tá. Por que não? Beleza, né? Claro, Kurt atira uma porra de um lança-foguete. Ah, não, claro, tá. Por que não? Beleza, né? Isso é uma bazuca? Claro. Kurt atira uma porra de um lança-foguete. Lança-foguete. Ai, mano. O que tá acontecendo aqui? E o negócio de sociedade secreta, fazer tudo no sigilo. Foda-se. Contra a porra da ponte. Que bom que não tinha ninguém nessa ponte, né? Nossa, que sorte. Imagina o caos que seria. A porra da ponte explode, o carro do Chris cai mais ou menos uns 15 metros até pousar de forma bem segura em cima de uma cercazinha de metal. Tá cheio de gente perto dessa cerca, mas ele não acerta ninguém, todo mundo sai correndo. O Chris tá super bem, então ele só levanta e tira o Peter do carro, que também tá super bem, por sinal. Kurt e Wilson também pulam e o carro deles miraculosamente não acerta o carro do Chris. Bom trabalho, gente, para o bem do lado só. Kurt, entretanto, talvez
talvez não estivesse com um cinto de segurança, então ele bateu a cabeça, mas ele tá vivo, mas ele tá meio, não inconsciente, porque ele tem que aparecer daqui a pouquinho, só que indisposto no momento. Wilson vai sozinho, Chris se machucou na queda, eu acho, porque esse machucado não tava aqui antes, e eu também não tenho total certeza de como ele conseguiria esse machucado em específico, porque é muito pequeno pra um ferimento, né, de carro, mas whatever, não sei, eu nunca bati meu carro, gente. Eu não bato carros, afinal eu não dirijo, então tá tudo bem. Chris e o Wilson caem na porrada e o Wilson dá um tiro no braço do Chris, o que traz a dúvida de, tipo, se você queria deixar o Chris machucado, ele se machuca, tipo, 2 páginas depois de aparecer o machucado dele, então, tipo... E aí essa cena aqui é a minha origem de super vilão, porque o Wilson pega uma arma e aponta na cabeça do Chris, e aí o Peter sai correndo e fala, Chris, não! E aí o Wilson fala... Chris? E aí o Chris fala, Wilson? Por quê, cara? Por quê? Esse filme persegue, cara. Esse filme sempre vai me perseguir. Agora, E se beijam. E aí eles vão virar um casal e criar da criança russa. E aquilo, o Putin não faz nada. defesa desse quadrinho, eu tenho total certeza e total noção que essa cena queria mostrar que eles se reconheceram por causa da voz. Quando o Peter sai correndo e grita o nome do Chris, o Chris fala, garoto, volta pra se esconder. E aí sim que o Wilson fala, Chris, e aí o Chris fala, Wilson. Então eles reconheceram a voz um do outro, já que eles são amigos e tal. Só que não só eles jamais morrem. Mas, tipo assim, numa situação de adrenalina, o sangue tá ali, o caos tá acontecendo, você foi chamado pra um serviço. Eu reconheceria a voz da pessoa? A pessoa fala. A pessoa fala churusbiros, churusbagos. Fulano? Isso aconteceria? Ou eu provavelmente ia estar focada no serviço, não ia ter nem brecha pra pessoa falar alguma coisa. Era pá na testa! Faça o seu trabalho direito. Não sei. Questionamentos. Mostram o rosto um pro outro pra confirmar que são eles mesmos, como o Wilson nunca é mostrado como super duper extremamente próximo do Chris, ao ponto de, tipo, reconhecerem a voz um do outro. A gente nunca viu o Wilson na casa do Chris, por exemplo, é só naquela boate. E, tipo, uma boate tá alto, é difícil você conseguir decorar a voz de alguém quando tem uma música tocando a 480 decibéis no fundo sempre que você encontrar a pessoa. Sei lá, cara, isso tudo parece uma esticada de lógica meio absurda. A não ser que a voz da outra pessoa seja muito específica. Tipo, é aquela voz que você não é nem o melhor amigo da pessoa, mas a voz é tão estranha. Fulano. A pessoa abriu a boca... É fulano. Pode ser também, mas nunca saberemos. Absurda. Mas calma que continua não normal daqui a pouco. Vamos lá. Os dois começam a conversar, trocam informação, o Chris explica o que tá acontecendo, que ele tá ajudando esse garotinho russo, e o Wilson fala, merda, é por isso que eles nos chamaram então. O Chris pergunta, como é que eles descobriram? E o Wilson fala, eu acho que eles estavam espionando a gente. E isso jamais vai ser trazido à tona de novo. Tipo, jamais. Não é nem tentando conectar com o jogo, porque sempre que a 50 Blessings tenta matar alguém no jogo, algum dos mascarados, quero dizer, é simplesmente por causa de algo que a 50 Blessings poderia saber. Então a ideia da 50 Blessings saber que o Chris estava cuidando do Peter e só saber disso porque estavam espionando, meio que não leva a nada e vem do nada. Eu aceitaria se eles só soubessem e ponto. Parte do ponto da organização é que a gente não sabe tudo sobre ela, tá tudo bem deixar assim. Enfim, no meio da conversa o Kurt acorda e o Wilson fala, Chris, me bate e dá um tiro na minha perna pra fazer parecer que você escapou porque ele estava brigando pra que eles não venham atrás de mim também. O Chris faz exatamente isso, mas é da maneira menos realista possível, porque ele derruba o Wilson, fica em cima dele, levanta, pega a arma e dá um tiro na perna. Por que diabos o cara que tá tentando escapar dos dois mascarados daria um tiro na perna de um deles e não só mataria eles? Afinal, parte do ponto dos mascarados é que não tem problema matar, eles estão tranquilos com isso. Depois Chris e Kurt caem na porrada, ele é violento, é brutal, é intenso. Que barulho é esse? É por isso que eu tô tendo que censurar um pouquinho. E aí, no fim das contas, o Peter ajuda o Chris e o Chris pega uma pistola e dá uma coronhada na cara do Kurt, desacordando / matando ele. Eu digo isso porque não é claro. É uma coronhada muito violenta, só que se o Kurt estiver morto, essa cena inteira com o Wilson não faz nenhum sentido. Teoricamente, ele teria dito aquilo porque ele chegou à conclusão de que eles estavam sendo espionados. Mas não só ele falou em voz alta, me bate, me dá um tiro, como ele deu um joinha pro Chris também, quando o Chris estava indo embora. Então, se você estivesse tentando se disfarçar
disfarçar contra alguma força que você não sabe qual seja, parabéns, você falhou. Se você estivesse tentando se disfarçar por causa do Kurt especificamente, faz um pouco mais de sentido, mas aí ele não pode ter morrido, senão eu vou ter perdido meu tempo e eu não gosto de perder tempo. Imagina qual seria a reação do Wilson também, tipo, ah tá, ok, ele matou o Kurt. Acho que eu vou andar até em casa. Ah, não posso, né? Só que da maneira que tá apresentado nos painéis, realmente parece que ele morreu. Enfim, não importa, sabe por quê? Porque falta 4 páginas e Wilson e Kurt nunca mais aparecem. Cortamos pro dia 26 de outubro de 89, estamos Histórias no Reino inacabadas. Unido. Chris, que não se esqueça, era rico, levou ele e Peter para o Reino Unido. Peter volta do que eu imagino ser a escola, os dois batem um papinho sobre como foi o dia de aula. Peter. E aí o Peter pergunta pro Chris, que aparentemente é o guardião legal dele agora. Como é que E foi o não final fazer vai nada ser o dia como? inteiro? E o Chris fala, até que não foi tão ruim assim. Fim. É assim que acaba Hotline Miami Wildlife. Conceitualmente o final funciona. Não foi tão... O quê? Achei que ia ter alguma coisa. Fui na cadeira, achei que ia acontecer alguma coisa. Mas é isso, tipo... O cara tava doido por ação e pá, e agora ele tá numa vida pacata e pá, mas... Ai, que final ruim, meu pai amado. ruim assim. Fim. É assim que acaba Hotline Miami Wildlife. Conceitualmente o final funciona. Pelo menos esse final do Chris e do Peter funciona bem. Entra nos temas da história, no que a história tava fazendo. Só que o resto do capítulo é uma baguncinha, né? Em primeiro lugar, olhando pro canon, esse duelo final é um pouquinho maior do que deveria ser. Tem um motivo pelo qual todas as fases de Hotline Miami se passam à noite. E também tem um motivo pelo qual você vai contra traficantes, ou a máfia russa, ou o cartel colombiano. A galera do universo de Hotline não liga muito pra esses alvos. E eles estão mortos de noite. Então, tipo, meio que foda-se. Só que nesse caso aqui, eles explodem uma ponte e entram num tiroteio ao ar livre, onde tem um bando de testemunhas que a galera só sai correndo. Então eles teriam visto a galera de máscara ali atrás, dando tiro uns nos outros. Isso se passa no final do primeiro jogo, dia 10 de junho, beleza, sei lá pra frente mesmo. Ainda assim, isso é um pouquinho grande demais. Eu teria que ver as consequências disso, porque teriam que ter algumas, né? E aí também tem o rolê de que quem tava caçando eles antes era a máfia russa, e agora, de repente, é 50 Blessings, e é isso. E aí o nosso final é contra 50 Blessings, porque meio que foram eles que acharam antes, eu acho. Falando em russos, cadê o Alexei? Não só eu sou totalmente contra a forma como começaram a história dele, eu sou contra a forma como acabaram também. Porque introduziram o personagem meio que com o bumbum, fizeram ele interagir com o Chris, que aí meio que progrediu um pouquinho a história do Chris, teve desenvolvimento pro personagem, mais ou menos, e tudo mais. E aí no confronto final, onde pegam os dois outros mascarados que conhecemos durante a história, eles só ignoram o Alexei, ele fica de canto ali. O que aconteceu com ele? Não sei. Eu sinto que esse quadrinho quis pegar um pouquinho a ideia de Hotline Miami 2. A história de Hotline 2 é completamente aleatória. É um bando de personagens diferentes, cada um fazendo a própria coisa. Porém, a existência de outros personagens influenciam a história individual de cada um. É uma rede de intrigas. O grande ponto de cada uma dessas histórias é quando elas interagem com outras histórias. E como a vida de alguns meio que cessa, a história de alguns personagens só meio que cessa porque encontraram outros. Só que aqui, como a gente tá focado no Chris e aí volta e meia aparecem outros personagens, meio que o efeito é bem diferente e a minha reação é só a gente perder um pouquinho do nosso tempo, sendo que eu, em geral, gostei mais desses capítulos individuais do que da história do Chris em si. Eu acho que os capítulos do Kurt e do Wilson foram os melhores capítulos. Só que a história ainda é do Chris, então a gente tem a backstory desses personagens, aí eles aparecem nesse final só e não fazem muita coisa. É só uma estranha decisão e eu fico me perguntando por que fizeram assim. E a única resposta que consigo encontrar era pra ter uma, entre aspas, segunda temporada. A história do Chris acabou, só que tem tanta coisinha em aberto ainda. Kurt realmente morreu ou não? Se ele morreu, qual que era o ponto de fazer aquela cena com o Wilson? No que vai dar essa história da 50 Blessings espionar os mascarados? Cadê este babaca aqui? Pô, então, o Wilson matou o pai do Peter, né, Lex? Isso é só um bagulho que acontece e é um cliffhanger todo legal, porque tem uns temas interessantes nisso, mas meio que nada, né? Na verdade, ninguém envolvido na situação sabe que isso aconteceu. Com o Wilson também meio que não aprendeu nada, né? Parece que essa história deveria continuar sem o Chris. Talvez com o Chris fazendo algumas leves aparições, mas tendo o Wilson como protagonista. Só que, não. A gente só teve esses outros capítulos. O que, honestamente, é uma pena. No fim das contas, Hotline Miami Wildlife é ok. Tem muitas coisinhas que eu gostei, muitos temas legais que foram apresentados aqui e muitos capítulos individuais muito bons. Só que a história em geral... interessantes. E além disso, muitas decisões e ginásticas lógicas que fizeram me incomodaram bastante. Isso é Hotline Miami, não é feito pra ser totalmente realista. Só que, meu Deus do céu, apresenta de uma maneira que faça um pouquinho mais sentido. Se o Chris se fode a levar um tiro de raspão, por que ele tá tão ok por cair de 15 metros com um carro? Enfim, eu vou ser sincero e falar que eu nunca vi
vi muita gente falando dessa HQ. Então eu não tenho ideia de qual é a opinião geral das pessoas. Se você já leu, fala aí nos comentários o que você achou dela. Eu sou um velho chato e rabugento fanboy de Hotline Miami? Talvez. Então diga aí se ela é secretamente boa esse tempo todo e eu só achei ok mesmo. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado pela paciência. E muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima. E eu prometo que dessa vez eu não vou botar estática nenhuma na tela. Então relaxe, não se preocupe. É isso, né? Podia ser bom. Mas foi ruim.